Sou Vinícius César Tomiato, sou formado em Direito, Ciências Contábeis e Administração e o foco é contabilidade. Faço o que eu gosto, eu amo aquilo que eu faço, então contabilidade é a profissão que eu escolhi. A Corsa é uma empresa de contabilidade com uma expertise em entender a dificuldade do cliente. Entender as dores, o que o cliente tem, o que ele necessita para podermos prestar um bom serviço, um serviço de qualidade, um serviço a contento. O diferencial que nós temos é tratar nossos colaboradores como se fosse uma escola. A pessoa poder entrar como estagiário e poder aprender, né? Poder fazer um curso, poder se aperfeiçoar naquilo que gosta, né? E nós damos todo o apoio para que ele siga em frente. O cliente, seja de qual porte for, ele é bem atendido aqui. Aqui a gente não vende soluções, a gente estuda a dor do cliente. Então a gente senta, escuta, toma café, vê qual é o problema, procura a melhor solução possível dentro do que está dentro da lei. Então, isso que nos diferencia. Assim como eu tive a oportunidade de, depois de 15 anos de empresa, ser convidado a ser sócio, a gente tenta garimpar talentos na nossa equipe hoje de 50 pessoas que possam também fazer, né? Que possam vir nossos filhos, que possam vir nossos netos, e assim ela ter mais 80 anos de vida aí e perpetuar o negócio. Eu digo que, mesmo tendo know-how, tecnologias, sistemas, nós sempre iremos necessitar de pessoas. Embora a gente tenha a inteligência artificial, a inteligência humana ainda é notória, é fantástica. Então, o capital humano é aquilo que nos traz é o elo entre a empresa cliente e a nossa empresa. Eu sou Ana Carolina Tedoldi, sou advogada, também sou corretora de imóveis. Trabalho hoje com planejamento patrimonial e sucessório das famílias, ajudando as famílias a terem um patrimônio que elas precisam e merecem. Planejamento patrimonial e sucessório, hoje ele é um nicho de mercado que vem crescendo muito, não é uma área do direito porque ele abarca diversas áreas. Então a gente precisa ter uma visão multi-interdisciplinar para poder trabalhar nesse nicho, com esse assunto, planejamento patrimonial e sucessório. E isso vem a ser o quê? É justamente planejar o patrimônio da maneira mais eficiente, mais adequada, trazendo proteção para esse patrimônio, melhora a gestão, a administração, a governança, evita muitas vezes o conflito e ainda você consegue trazer para essas famílias uma certa economia em relação aos custos de perpetuar esse patrimônio de geração a geração. O planejamento patrimonial ele tem que ser, logo visto quando essa família se inicia. A família se inicia numa união estável, num casamento. Ali é um dos momentos mais importantes e o brasileiro não para fazer o planejamento matrimonial, que é o quê? A escolha correta do regime de bens. Se hoje o que eu tenho é uma união estável, por que não formalizar essa união estável através de uma escritura pública de união estável, escolhendo o regime de bens, escolhendo as regras do jogo antes de você estar inserido nele? A mesma coisa o casamento. Quem vai se casar realiza um pacto antinupcial também, que é através de um instrumento público no cartório de notas, para quê? Para escolher os regimes de bens e outras questões, inclusive existenciais desse relacionamento. E aí você já inicia essa relação, essa família, com todas essas questões já ali dirimidas. Isso tudo precisa ser visto e eu sempre digo, planejamento patrimonial, ele tem que começar lá no início da família mesmo. Além de advogada, também sou professora, dou aulas em algumas pós-graduações e tenho atuação junto à Ordem, a OAB, a Ordem dos Advogados, a nossa classe, em que eu presido, inclusive, algumas comissões. A Comissão Nacional de Planejamento Patrimonial e Sucessório, atualmente da ABA, Associação Brasileira de Advogados, e a Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OAB da Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Por conta disso, muitos advogados começaram a me demandar sobre esses conhecimentos voltados para o planejamento patrimonial e sucessório que eu já atuo na minha prática. Foi aí então que eu lancei um treinamento online, que é o Família 360, que ele é voltado para planejamento patrimonial e sucessório. Por que esse nome, 360? É justamente porque eu entendo que a família, a gente tem que atuar com uma visão 360 graus, tanto da família
quanto do patrimônio, que são esses valores maiores que a gente lida com o nosso cliente. E aí, então, esse treinamento é um treinamento online, com aulas online já gravadas e também aulas ao vivo. E, recentemente, eu, juntamente com o Dr. Felipe Esteves e a doutora Marina Zava, lançamos um livro, que é o 101 Dicas de Holding, que ele é um livro voltado de maneira prática, objetiva e didática a dizer o que é o planejamento patrimonial e sucessório. Atualmente, o nosso escritório ele está no Rio de Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca, mas a gente faz atendimento online em todo o Brasil, através de videoconferência, e o online nos proporciona estar em vários locais ao mesmo tempo, eu ou alguém de nossa equipe, fazendo contatos com esses clientes, inclusive em outros países também. A gente realiza atendimentos, como eu disse, a maior parte do nosso serviço ele é extrajudicial e por isso me permite atuar de qualquer lugar que eu esteja. Eu sou Paulo Roberto Mussi, eu nasci em Andirá, no Paraná. Escolhi a profissão de medicina porque sempre foi uma coisa muito humana. Minha mãe era uma pessoa extremamente humana e ela passava isso para a gente. E meu pai porque queria ter um filho médico, uma vez que ele sempre tentou fazer medicina, mas nas condições financeiras na época ele não conseguiu fazer. Quando eu me formei, aí eu já tinha proposta de trabalho. Eu tinha Maringá, eu tinha para ficar em Curitiba, Pato Branco, São Paulo. E eu acabei optando por aqui, porque logo que eu comecei a investigar a primeira cidade que eu ia ver, que eu queria ver, que minha mulher veio já recém-casada, a primeira cidade que nós visitamos foi Pato Branco. E minha mulher falou, não, vamos ficar aqui porque a proposta que eu tinha para trabalhar era aqui. Eu não tinha nada, financeiramente eu era zero à esquerda. Então eu tinha que trabalhar em alguma instituição que já fosse estabilizada, já tinha condições de me absorver e eu poder exercer a profissão com dignidade. Gostei muito do hospital aqui na época e acabei ficando por aqui. As pessoas aí, os pacientes, vinham aqui porque esperavam que eu fosse dar o melhor. Que tinham certeza que eu ia dar a resposta que eles precisavam. E aí você não para mais. Aí é uma cobrança constante. Você é obrigado a estar reciclando constantemente até hoje. Mesmo com um pouco mais de idade, mas até hoje eu me sinto na obrigação de estar atualizado. Eu não posso perder tudo isso que eu ganhei, e agora com novos médicos trabalhando comigo, então eu não posso jogar isso no lixo. Tem que aproveitar, passar para eles, aprendo muito com eles, e a medicina é um aprendizado constante. Né? Quando você acha que sabe tudo, você leva uma rasteira. E assim a gente vai crescendo cada vez mais. Olha, eu tenho uma equipe maravilhosa. O sucesso não é só seu. Os médicos que trabalham comigo são super atenciosos com os pacientes que vêm, dão assim o melhor que tem deles para os pacientes. E isso me torna assim, me deixa muito feliz, sabe? Porque coisa que eu gosto muito. Doutor, eu fui atendido pelo doutor fulano de tal lá do seu consultório, mas que médico ótimo, educado, atencioso, muito competente, tá? Fui atendido pela secretária do senhor, nossa, umas meninas maravilhosas, super bem educadas. E do hospital, o hospital deles, que leva o nome da minha mãe, a parte básica de tudo isso aí é a humanização. Todo paciente que é operado, que quando vai embora, eu pergunto, o senhor foi bem atendido? O que eu normalmente ouço, doutor, eu não podia estar num lugar melhor. Antes de tudo, eu quero que o atendimento seja muito humanizado. Humanização é a palavra-chave para o meu instituto. Nasci em Araçaí, sou a mais velha de 6. Lá é um lugar bem difícil, meus pais não tinham condição alguma. E um dia uma ligação para minha tia, que mora aqui, ela falou para o meu avô para pedir para arrumar uma menina para vir morar aqui. Falei por um período, passados 2 anos, a minha tia me liberou, falou, olha, eu vou colocar a criança na escola e você pode trabalhar. Após 2 anos, conheci o meu esposo. Com o passar dos anos, a gente casado, veio as crianças. E ele sempre com desejo de ter o negócio próprio. Um dia surgiu um convite de um amigo. Trabalho com óleo, tô sem grana, você não quer entrar junto comigo no negócio? E ele começou. Você vê a reciclagem, o óleo, é uma
oportunidade. Algo que geralmente ninguém olha para isso. Quem que olha para o óleo? O que é o óleo? É só um negócio que te dá trabalho para jogar fora. A espiritualidade nos ajudou como? Isso é um pilar, na verdade. Porque inúmeras vezes a gente encontra dificuldade. Em qualquer negócio, qualquer coisa na vida que você vai fazer, tem as dificuldades. E a gente pensa em desistir, tem medo, né? Então a gente pensa em desistir. A gente vai na igreja, a gente ouve os conselhos que vêm do Senhor. E esses conselhos foi aquilo que foi nos direcionando para o lugar onde a gente está hoje. As coisas foram crescendo e houve a necessidade, né, de ter alguém de confiança junto. Ele precisava de um braço, de um apoio, alguém que falasse a mesma língua. Sozinha é muito difícil. A NutriHorto, ela nasceu em Hortolândia, como eu havia comentado antes. A gente sempre em barracões alugados, né? E quando a gente estruturava, achava que estava tudo bem, aí vinha lá o dono e, não, eu quero um aluguel mais alto, ou eu quero lugar. E assim foi difícil um crescimento. Em 2018 apareceu a oportunidade da gente estar comprando terreno nesse condomínio. E compramos o primeiro terreno, começamos a trabalhar e foi necessário comprar o segundo terreno, o terceiro, o quarto terreno. Foi ficando pequeno e a gente foi aumentando, né? Ela cresceu. Por que a gente mudou? Paraná, a gente mudou, temos uma filial também no Espírito Santo. Incentivos fiscais. Paraná, ele tem o Paraná Compete e no Espírito Santo também tem um incentivo fiscal. Temos um projeto que se chama Reciclou, que hoje a gente quer levar esse tema sustentabilidade o mais longe possível. Então a gente está com esse projeto, a gente leva para as escolas esse projeto. No final do dia, quando tudo termina, quando tudo aconteceu, eu e meu esposo, a gente tem esse hábito. Muitas das vezes a gente senta aqui, a gente começa a conversar, a gente começa a refletir, a gente começa a observar tudo isso que aconteceu na nossa vida, porque a gente para pensar que por nós a gente não teria essa condição. E não temos, somos duas pessoas que não estudou, que não se programou, que não teve uma faculdade, que não teve um ensino, que não teve um incentivo dos pais, que eles também são pessoas simples, que não têm a tamanha cultura para ensinar, para falar alguma coisa, para dar algum conselho para a gente. Então, assim, a gente só tem gratidão e só temos mais uma vez que falar que é Deus na nossa vida, porque nós não temos essa capacidade. Tinha um sonho há 30 anos atrás aqui no hospital que a gente trabalhava em Brasília, no Hospital de Apoio de Brasília, de criarmos uma abordagem diferente, onde cada profissional envolvido pudesse ofertar o seu melhor. Às vezes a gente fica mais no olhar, né, emocional, o que a pessoa está realmente vivendo, né? E quando a gente troca e esse paciente está passando por vários profissionais, a gente amplia nosso olhar. Às vezes algo que ele percebeu na consulta, ele traz e eu, por estar com o olhar um pouco mais fixado, nossa, eu não percebi desse jeito. Então, quando você pode, com a permissão do paciente, dividir com outras pessoas e você pode propor um atendimento para o paciente mais completo, isso dá muito prazer, porque a gente vê que o alcance do que a gente pode fazer para o paciente é muito maior. Com a acupuntura eu já começo a fazer o tratamento de vários sintomas, então tanto a parte emocional, a parte digestiva, a parte da dor, o sono, porque geralmente esses pacientes entram em depressão por causa do tempo de dor, eles não conseguem trabalhar, então eles não têm qualidade de vida. Então, à medida que eu vou fazendo o tratamento com a acupuntura, eu diminuo a quantidade de medicamento e, ao mesmo tempo, a paciente começa a voltar à vida funcional, aí eu já começo a orientar a procurar nutricionista para tentar mudar hábitos de vida, a parte psicológica. Então, eu tenho como fazer o tratamento com a acupuntura da parte emocional. Mas o apoio da psicologia, eu consigo fazer o tratamento ficar bem mais rápido. Então, quando eu integro vários tratamentos para o mesmo paciente, o tempo de tratamento é menor, o resultado é melhor e o paciente tem qualidade de vida muito mais rápido.